Oi, oi! Eu sou Nathalie Delarusse, sou produtora cultural e esse é o curso de produção de shows e eventos musicais. No encontro anterior, eu falei não apenas sobre logística, que também é o tema principal desse encontro, mas falei ainda sobre trâmites para obtenção de vistos para artistas estrangeiros, além de detalhar itens de logística que são as passagens aéreas, o transporte terrestre e a alimentação. Falei também da importância da limpeza, da segurança e da acessibilidade na hospedagem. No encontro de hoje, o tema segue sendo logística, mas além de ser uma continuação do anterior, tem também vários assuntos em comum com o encontro sobre serviço receptivo em eventos. A professora doutora Isaíra Maria Garcia de Oliveira escreveu um livro muito relevante sobre alguns dos assuntos que eu vou abordar hoje. O título é Hospitalidade em Shows de Música. O subtítulo dele é Um estudo sobre as relações entre profissionais dos bastidores, artista e espectador nas casas de espetáculos. Nesse livro, a Isaíra fala, por exemplo, sobre as relações de hospitalidade e dádiva nos shows e o quanto isso está ligado justamente à recepção. Inicialmente, eu particularmente vi a dádiva como uma forma totalmente abstrata, pois eu me considero uma especialista na recepção em eventos, só que eu faço isso baseado em métodos. Mas da forma que ela explica no livro e com as referências que ela apresenta, fica bem mais fácil de entender. A Isaíra diz que, de acordo com Allan Cayet, citado por Luiz Otávio de Lima Camargo no livro Hospitalidade, dádiva é toda prestação de serviços ou de bens efetuada sem garantia de retribuição, com o intuito de criar, manter e reconstruir o vínculo social. Assim, para Camargo, a dádiva desencadeia o processo de hospitalidade, pois cria, mantém e restitui o vínculo social. Por outro lado, oferecer uma dádiva, na análise de Camargo em 2004, é sacrificar algo que se tem em favor do donatário ou hóspede. Ou seja, agradar o hóspede implica em abrir mão de algo que se tem em favor dele. Segundo Camargo, o comércio moderno da hospitalidade efetivamente abole o sacrifício implícito na dádiva ao trocar serviços por dinheiro. Mas a hospitalidade sempre foi atributo de pessoas e espaços e não de empresas. A observação deve, pois, dirigir-se para o que acontece além da troca combinada, além do valor monetizável de um serviço prestado, para o que as pessoas e espaços proporcionam além do contrato estabelecido. Nesse campo permanecem vivas a hospitalidade e a hospitalidade humana. No entanto, toda dádiva, de acordo com o autor, traz implícito algum interesse e ao mesmo tempo um débito com o outro. Retribuir, portanto, é reinstaurar a dívida. Esse movimento circular e essa vontade dos indivíduos e dos grupos de estabelecer laços pessoais pode ser identificado nas relações de shows de música, onde a própria música estabelece um tipo especial de relação com todos os envolvidos. Uma nomenclatura de uso muito frequente na produção de shows e eventos é rider, que é basicamente uma lista de solicitações. Eu falei bastante sobre rider técnico no encontro sobre questões técnicas, mas é bom saber que existe também o rider de hospitalidade. Nesse rider, que é enviado pela produção do artista, vem listadas todas as necessidades referentes à hospedagem, transporte e alimentação da comitiva. No encontro anterior, eu já detalhei um pouco sobre transporte, sobre o quanto é importante prestar atenção ao conforto da van e também à necessidade de veículos de carga para otimizar a logística. Detalhei um pouco também sobre hospedagem, falei o quanto é importante prestar atenção à alimentação, limpeza, segurança e acessibilidade em hotéis. Aqui eu preciso detalhar bastante algo que muitos produtores menosprezam, que é o camarim. Quando a gente fala de camarim, logo vem alguma notícia sobre exigências de determinados artistas famosos, mas que são consideradas absurdas. Todo mundo lembra de algum caso envolvendo mais de 100 toalhas de rosto pretas ou sei lá quantos pacotes de confeitos de chocolate coloridos, mas sem os confeitos marrons. Muita gente ainda comenta 30 anos depois a exigência do cantor Prince solicitando um camarim totalmente roxo, mas que na realidade era só a iluminação do camarim que precisava ser roxa. E aí, se por acaso todos os móveis, paredes e piso fossem brancos, então o ambiente ficaria todo roxo. A questão é, na maioria das vezes o camarim vai ser o único local onde o artista vai conseguir descansar e relaxar um pouco na correria da turnê. Precisa sim ser um local com boa iluminação, com boa ventilação, com espaço para trocar de roupa, com espaço para alimentação, com banheiro decente, preferencialmente com chuveiro, com espelho de corpo inteiro, com sofá, com cadeiras, com tábua e ferro de passar roupa. Às vezes o artista viajou metade do dia, chega direto no local do show para passar o som por uma hora e meia. A cidade é grande, tem muito trânsito para ir
para o hotel e voltar para o local do show num tempo que vale a pena. Com um camarim confortável, ele se ajeita, toma um banho, tira um cochilo, se alimenta e já está ali pronto para o show. Então é mais do que natural que existam exigências de hospitalidade nesse sentido. Geralmente, as exigências consideradas extravagantes, bizarras ou absurdas estão ali só para o artista e a produção dele terem certeza que alguém leu o rider todo e prestou atenção no que foi solicitado. Os gastos com shows e turnês, no geral, são muito altos, e muitas vezes a contenção de gastos com camarins podem ajudar a alcançar o orçamento um pouco mais enxuto. Isso não quer dizer que você vai limar itens solicitados, mas pode haver uma negociação de itens não essenciais, se for o caso. Pense sempre no número de pessoas que irá passar pelo camarim. Pense que cada uma, num período de 4 horas, dificilmente consumirá mais do que 3 latas de refrigerante. Um artista que se desidrata com o calor dos refletores e movimentos de dança consumirá no máximo 6 garrafinhas de água de 350 ml. Lembrando que no kit básico de camarim de centros culturais e eventos organizados por prefeituras não tem fornecimento de bebidas alcoólicas. Isso precisa ser providenciado por cada produtor. Por essa razão, a quantidade de bebidas alcoólicas solicitada no rider de camarim pode e deve ser negociada. É normal que o artista queira beber para se soltar antes do show, mas ninguém precisa ter um artista bêbado na hora do show. Eu trabalhei com uma banda de rock norte-americana em um evento público e eles pediam no rider deles 2 garrafas de bourbon e cerveja sem álcool. Cada garrafa de bourbon custava na época R$100. Parece pouco quando você pensa em unicamente um camarim, mas quando você pensa num festival com 20 artistas, cada item desse faz a diferença. A banda tinha 4 integrantes. As cervejas sem álcool eram para um deles. Se os outros 3 enxugassem essa garrafa, quem ia ter que lidar com pessoas possivelmente alteradas ou inconvenientes seria eu. Avisei o produtor deles, com antecedência, que essa despesa ia sair do meu bolso, pois por ser um evento público, bebidas alcoólicas não estavam inclusas no kit de camarim. Ele entendeu e autorizou a alteração. No dia que a banda chegou a São Paulo, eles tinham uma entrevista numa rádio no final do dia. Logo que chegamos ao hotel, o vocalista me perguntou se eu podia já dar a garrafa de bourbon para ele, pois ele precisava tomar um trago antes da entrevista para se soltar. Eu entreguei e avisei para ele com calma que essa era a garrafa do camarim. Aí ele me perguntou se ele me desse o dinheiro, se eu podia comprar uma garrafa específica para o camarim e ele ia bebendo essa aos poucos até chegar no show. E aí beleza, esse foi o nosso acordo. Na época o dólar estava 2 para 1, então os $50 que ele me deu pagaram a garrafa. No livro Produção Executiva, Logística de Shows e Eventos Artísticos, escrito pela professora doutora Isaíra Maria Garcia de Oliveira, ela fala sobre necessidades do artista ou diretor e empresário. Ela diz: todo artista tem alguma necessidade especial. Se ele não exigir ou pedir, com certeza a produção irá pedir em seu nome. Desde coisas simples como dieta alimentar, frutas, lanches, a certos tipos e quantidades de bebidas, cervejas, vinhos, água de coco. Até coisas mais complicadas, como providenciar uma academia particular dentro do quarto ou uma decoração diferenciada por gosto pessoal. Providenciar locais de ensaio quando necessário e transporte e alimentação disponível em cada ponto. Às vezes tem-se a necessidade de construir camarins e banheiros específicos onde não se tem essa estrutura adequada no tipo de produção. Falando assim pode parecer bem fácil, mas qualquer exigência demanda tempo, muita pesquisa, dinheiro, disponibilidade de locais, profissionais e um grande número de recursos humanos. Quando falamos de grandes capitais como São Paulo ou Rio de Janeiro, onde quase tudo ou tudo funciona 24 horas, não temos tantos problemas. Mas quando se viaja, como uma turnê, para cidades do interior de qualquer estado brasileiro, a realidade é bem diferente e muito mais complicada de se trabalhar. Pois em muitas dessas cidades, nada funciona 24 horas, ou pior, abre às 9 da manhã, fecha às 11h30 e reabre às 13, porque o pessoal vai almoçar em casa, e fecha novamente às 17, porque às 18 tem missa ou porque é necessário preparar o jantar para ir à missa das 19. Diante dessas realidades, o produtor terá que providenciar tudo com bastante antecedência quando em outra cidade próxima ou estado. A Isaíra também sugere no livro um modelo de checklist de camarim para uma banda. Ela sugere o seguinte: uma mesa, sofás e cadeiras para 6 pessoas, um espelho para corpo inteiro, tomadas de 110 volts, 5 toalhas de rosto, balde de gelo, uma garrafa de vinho tinto, uma garrafa térmica com café sem açúcar,
adoçante e açúcar para o café, 6 xícaras para café, 8 bebidas isotônicas de sabores variados, 8 energéticos, 20 latas de refrigerantes variados, 20 latas de cerveja, 10 garrafas de água mineral de 500 ml, tábua de frios completa e variada, tábua de saladas completas, verduras, legumes ralados, ovos de codorna, cesta de frutas da época, cesta de pães variados, pratos, copos, guardanapos e talheres para consumo. Quando eu mesma monto o camarim de alguma produção, eu gosto de colocar sempre algumas coisas que ninguém coloca. Minha marca registrada no quesito doces, por exemplo, é colocar carolinas de 2 sabores diferentes e todo mundo comenta isso. Eu tenho a impressão que todo mundo adora carolinas, inclusive eu. Eu gosto de colocar umas 8 carolinas de limão e umas 8 de chocolate ou de doce de leite. Eu gosto também de colocar uva sem semente, e se eu encontrar, eu levo melancia sem semente também. Assim não fica aquelas sementinhas cuspidas grudadas onde não deve. Eu levo as frutas sempre higienizadas, prontas para consumo. Frutas grandes como melancia, melão, eu já levo cortadas em potes ou em travessas. Os sanduíches, geralmente, eu faço de pão de forma com requeijão, queijo mussarela e peito de peru, e de pão integral com patê de ricota temperada e tomate cereja partido. Eu sempre uso o requeijão e a ricota por serem mais resistentes em caso de calor, diferente da maionese, que é altamente perecível e que eu particularmente abomino. Eu já vi também algumas exigências pouco usuais em alguns riders que eu recebi. Já veio rider pedindo caldinho de feijão sem ovo. Até aquele momento eu nunca tinha ouvido falar em caldinho de feijão com ovo. Eu só fui entender isso uns anos depois, quando eu viajei para o Recife e lá todo caldinho de feijão tem pelo menos um ovo de codorna inteiro dentro para cada porção. Teve artista que, além de pedir pizzas diversas, pediu também uma bandeja de cajuzinho. Sim, aquele cajuzinho de festa infantil, que é basicamente um docinho de amendoim. E a questão da pizza eu acho meio complicada, pois geralmente não é para antes do show. Quem toca ou canta sabe que a alimentação antes do show pode pesar. E aí ou pede durante o show, ela chega e na hora de comer já tá fria, ou pede logo que o show acaba e fica esperando ela chegar. Aí se deixar para pedir direto no hotel depois do show, pode ser que não tenha mais pizzaria aberta. Já pediram também suco de cenoura, pois nos Estados Unidos é fácil encontrar isso industrializado, inclusive tem de várias marcas. Eu já recebi um rider cujo último item era um saquinho de maconha, e tinha um emoji de carinha feliz do lado. Isso é algo que eu preciso muito dizer. Você é um produtor e não um fornecedor de substâncias ilícitas. O conceito sobre maconha ser ou não droga é muito relativo, daria para conversar sobre isso durante horas, mas não vem ao caso agora. O fato é, no Brasil existe uma proibição e uma coisa é você consumir e outra coisa bem diferente é você fornecer, ainda mais se for para um estrangeiro de passagem pelo Brasil. Então assim, não se arrisca, não se mete em encrenca e nem corre o risco de meter os outros em encrenca. Isso pode dar muito ruim. A saída para uma situação como essa, novamente, é o diálogo. É entrar em contato com o produtor ou empresário do artista e explicar que no Brasil, diferente dos Estados Unidos, onde a maconha é legalizada em 39 estados para comercialização e uso recreativo, existe uma proibição aqui e tem gente sendo presa por portar quantidades mínimas. Outra coisa, os alimentos disponíveis no camarim precisam ser do tipo que agradem a todos e que sejam práticos para comer. Todo mundo gosta de comer certas coisas e detesta outras. Muitas pessoas têm intolerâncias alimentares ou seguem dietas que podem ser restritivas. Tem coisa mais chata do que você tá lá, morrendo de fome numa casa de show que não tem nada por perto e quando chega no camarim só tem coisas que você não gosta ou que te fazem mal? Eu, por exemplo, como falei há pouco, odeio maionese. Eu não como de jeito nenhum. Eu sinto enjoo só de pensar no cheiro e na textura disso. Eu fui produzir um show super pequeno de um trio que eu representava e o contratante pagava um cachê bem simbólico. Aceitei porque era uma boa oportunidade de ter vídeos e fotos da banda. Fizemos a passagem de som, fomos para o camarim e trouxeram pra gente 4 sanduíches de salpicão de frango lotados de maionese e uma lata de refrigerante para cada um. Resultado, eu doei meu sanduíche para um dos músicos, peguei minha lata de refrigerante e fui comer no restaurante mais próximo, e lá se foram 30 pila. Gastei um dinheiro que eu não precisava gastar, sendo que eu só ia receber o cachê um mês depois. Enquanto bastava o organizador do evento ter mandado um e-mail 48 horas antes, perguntando se alguém tinha alguma restrição alimentar. Eles podiam ter feito um sanduíche de frango com requeijão para mim, ou podiam ter substituído a maionese por requeijão em todos, se ninguém tivesse problema com laticínios.
Depois disso, eu mesma passei a tomar a iniciativa de mandar um e-mail informando quais são as restrições de cada um para todos os shows que eu produzo. Um outro caso real, um amigo meu é músico erudito e a orquestra em que ele tocava foi chamada para acompanhar um artista estrangeiro de passagem pelo Brasil. Uns dias antes do show, a produtora do evento mandou um e-mail para a produtora da orquestra perguntando sobre as restrições alimentares do grupo. A produtora da orquestra respondeu com o número de integrantes vegetarianos, o número de veganos e o número dos que não tinham restrições. Chegando lá, não tinha nenhuma opção vegana que não fosse arroz e alface. A única opção vegetariana tinha queijo. O feijão tinha bacon e linguiça dentro. Quando a produtora da orquestra questionou a produtora do evento, a resposta foi, abre aspas, quem opta por dieta restritiva tem que saber das dificuldades, eles podem comer arroz e alface, fecha aspas. Vocês acham isso justo? Vocês se veem passando por uma situação dessa, com um cronograma apertado, tendo dificuldade de sair de um local muito grande e procurar algo nas redondezas para comer? A função do produtor é auxiliar a todos que precisam e não criar problemas para que os outros resolvam. A gente precisa pensar também em alergias e intolerâncias alimentares. Esse é um assunto muito sério. Eu já vi produtores fazendo pouco caso de rider com especificações nesse sentido, mas pensa comigo. Uma pessoa com intolerância à lactose, por exemplo, pode ter cólicas, espasmos gastrointestinais e diarreia uns 30 a 40 minutos após se alimentar com produtos que contenham lactose. Então pensa num guitarrista tendo que ficar em pé por 2 horas de show com uma guitarra de uns 4 quilos pendurada no ombro e tendo um espasmo gastrointestinal. Agora pensa se isso for seguido por um piriri. Uma pessoa que tem alergia a amendoim, num grau leve, pode apresentar um quadro de tosse seca contínua após consumir produtos que o contenham. Agora imagina uma cantora tendo que cantar por 2 horas no ar-condicionado, que já dá aquela ressecada na garganta, tendo tosse seca e ficando sem fôlego. Quando um produtor acha que é besteira se preocupar com esse tipo de detalhe, é só porque ele ainda não teve que parar um show no meio para poder acompanhar um artista numa emergência em um pronto-socorro. Ainda sobre camarins, uma coisa que é importante lembrar é que quanto mais famoso for o artista, maiores as chances de que ele seja patrocinado por marcas, principalmente de bebida, e que se o artista for fotografado com um produto da marca concorrente, isso pode gerar um problemão com o patrocinador. Todo mundo sabe, por exemplo, que existem 2 marcas de refrigerante de fama mundial que são concorrentes, e uma delas é identificada pela embalagem de cor azul e a outra pela embalagem de cor vermelha, né? Então imagina só se você está lá trabalhando com um artista patrocinado pela marca azul e de repente um paparazzi fotografa o artista bebendo numa lata vermelha. Diz a lenda, inclusive, que isso aconteceu nos anos 80, quando uma cantora que estava no auge do sucesso internacional e era garota propaganda do refrigerante da lata azul, foi fotografada no aeroporto da Austrália bebendo numa lata vermelha. Mesmo que não tenha sido intencional, isso se chama quebra de contrato. Em 2010 eu trabalhei na turnê de um artista norte-americano e meu trabalho começou justamente pela tradução dos riders técnicos e de hospitalidade, semanas antes da chegada dele ao Brasil. O rider de camarim dele era muito extenso e com detalhes muito específicos dos produtos, justamente pelo fato do artista ser patrocinado pela marca de refrigerante da embalagem vermelha. Essa empresa detém não apenas essa marca, mas também outras marcas de bebida mundo afora. Mas nos Estados Unidos, eles também têm marcas de doces, guloseimas e salgadinhos. Então até a água em garrafinhas para o palco e para os camarins precisava ser da marca que é envasada por essa empresa aqui no Brasil, ou caso fosse de outra marca, precisaria ter seus rótulos removidos. Vários produtos solicitados não foram encontrados, pois eram produtos que só existiam nos Estados Unidos e, na verdade, foram bem difíceis de serem substituídos porque a marca número 1 em salgadinhos aqui no Brasil pertence justamente ao fabricante do refrigerante da lata azul, portanto concorrente. Mas no fim das contas, deu tudo certo. Teve até um contratante de alguma outra cidade, acho que foi de Goiânia, que o filho dele estava nos Estados Unidos e quando voltou trouxe uma mala só com os produtos que foram solicitados nesse rider de camarim. E para a gente se divertir um pouco com esse assunto, eu achei essa matéria do portal Monet que lista as exigências mais absurdas que 30 astros e estrelas fizeram para encarar turnês mundo afora. Tem algumas que são absurdas mesmo, mas tem outras que achei bem normais. Entre petiscos vegetarianos, Guitar Hero e até mesmo um carro, veja alguns dos pedidos das celebridades para que seus shows ocorressem. No ano de 2013, a cantora Kesha
pedia pouca comida para o seu camarim, mas como acompanhamento exigia nada mais, nada menos que 4 garrafas de bebida alcoólica. Segundo o portal Radar Online, Paris Hilton chegou a comentar que a cantora pedia rolinhos vegetarianos sem arroz nem maionese, uma bandeja de vegetais crus, de vegetais cozidos e de lanches também vegetarianos. Isso tudo acompanhado de uma garrafa de tequila Don Julio ou Patron, 2 de Cabernet e uma de vodka, de preferência Grey Goose. Miley Cyrus contou ao tabloide OK que gosta de entrar no clima bem antes de subir no palco. Como exigência, queria pelo menos 2 coisas: sucrilhos e Guitar Hero. Kanye West deve gostar de se manter calmo antes dos seus shows. Uma das principais exigências do rapper, segundo o Radar Online, é que o camarim seja totalmente branco. Porém, depois que se tornou pai, novos pedidos foram acrescentados à sua lista. Sua filha North West fica nos bastidores e tem direito a uma cama no valor de $8.000, uma televisão com todos os seus programas favoritos e um chefe à sua disposição para preparar qualquer refeição que ela queira. A cantora e atriz Cher gosta de deixar claro que suas perucas merecem um quarto separado do seu antes do início dos shows. A diva Jennifer Lopez gosta de diversidade em suas turnês, fazendo uma lista diferente de exigências para cada uma. De acordo com o livro The Little Red Riders Book, Backstage Requests of Rock and Roll Most Famous Artists, cujo título em português significa O Pequeno Livro Vermelho dos Riders, as solicitações dos artistas mais famosos do rock and roll, sem edição traduzida para o português, J.Lo pediu, em uma das vezes, por flores, toalhas de mesa, cortinas, velas e sofás brancos. Isso sem contar a exigência de que seu café sempre fosse mexido no sentido anti-horário. Em sua turnê de 2008, quando ainda se dedicava ao country, Taylor Swift pediu que lhe fossem servidos edamames, cafés do Starbucks, sorvetes do Ben & Jerry's e espaguete com ragu. Gostos podem mudar, mas em 2007, durante a turnê Sweet Escape, Gwen Stefani queria que seu quarto fosse banhado por uma brilhante luz branca. Além disso, pediu 30 garrafas de água e um buffet com apenas produtos orgânicos sem agrotóxicos. De acordo com o Radar Online, o organizador da turnê de Pitbull durante os anos de 2010 e 2011 revelou que dentre as exigências do astro estavam um engradado de cerveja Corona, 3 garrafas de vodka Ketel One, uma garrafa de tequila Patron, conhaque Hennessy e champanhe. Grande fã de hóquei, Michael Bublé pediu por um disco de hóquei de cada um dos times locais de cada lugar que passava por sua turnê. O guitarrista do Guns N' Roses, Slash, já chegou a pedir em uma de suas turnês por um melão quadrado, 7 tipos de queijo, 6 lâmpadas, um tapete e 2 garrafinhas de mel em formato de urso. Além disso, até 2010, ele exigia que seu camarim fosse decorado todo de preto com rosas vermelhas e brancas. Contrastando com suas músicas, a banda Red Hot Chili Peppers pedia que os bastidores tivessem uma sala de meditação, sendo que essa não podia ser azul e deveria ter velas aromáticas, raiz de gengibre fresco, suco de papaya fresco e garrafas de água de geleira que podiam vir do Havaí ou da Austrália. Durante a turnê que fez em conjunto com Justin Timberlake, o rapper Jay-Z queria uma atmosfera de clube de cavalheiros fosse criada nos bastidores de seu show, tudo isso acompanhado do charuto que ele sempre carregava. O rapper DMX não tinha medo de mostrar suas intenções ao longo de sua lista de exigências, que incluía não uma nem duas, mas 3 caixas de preservativos. Não tente encontrar o sentido nos pedidos da banda The Rolling Stones, que incluíam um empadão de carne, conhecido como Shepherd's Pie na Inglaterra, pincéis de pintura, uma mesa de snooker, uma televisão que pudesse transmitir as disputas de cricket e um vaso sanitário sob rodas. Talvez um dos pedidos mais suspeitos seja o de James Brown. O cantor falecido em 2006 tinha o costume de colocar entre suas exigências 2 garotas menores de 21 anos e um secador de cabelo. Marilyn Manson gosta de se sentir refrescado e sempre pede para que o ar-condicionado esteja na temperatura mais fria possível. Além disso, gosta de balas de goma em formato de ursinho, Doritos e pipoca de micro-ondas. Tudo isso acompanhado de uma garrafa de absinto. Uma das exigências de Prince, durante uma turnê, era que todas as comidas de seu camarim fossem embaladas em plástico transparente. Segundo o Radar Online, um dos organizadores de turnê do Motley Crue revelou que dentre seus pedidos estavam maionese, mostarda Dijon, manteiga de amendoim cremosa, uma jiboia, uma arma de submachine e um calendário de encontros do Alcoólicos Anônimos. David Hasselhoff queria simplesmente um daqueles bonecos de papel em tamanho real. Detalhe, dele mesmo. Durante sua estadia no Planet Hollywood em Las Vegas, Britney Spears mostrou o quanto gosta de junk food. Dentre as exigências da cantora estavam Fruit Loops,
que são aqueles cereais matinais que a gente tem aqui no Brasil também, Pop-Tarts, que são biscoitos doces recheados, Captain Crunch, um outro tipo de cereal matinal, Gatorade, Doritos e salada de batata. Beyoncé se mantém fiel aos produtos que representa, o que foi comprovado quando a cantora só permitiu produtos da marca Pepsi nos bastidores de seus shows. Além disso, pediu o cereal Honey Nut Cheerios, raiz de gengibre e baniu doces e chocolates. O portal The Smoking Gun disse que o cantor Elton John já chegou a pedir 74 toalhas, além de flores frescas, exceto crisântemos, lírios, cravos e margaridas. Barbra Streisand pediu que fossem espalhadas pétalas de rosa no banheiro de seu camarim. Não sabemos qual era o número de membros da equipe que costuma acompanhar P. Diddy em suas turnês. Pelas suas exigências, parece ser grande. O artista chegou a pedir por 204 toalhas, 20 barras de sabonete, 2 garrafas de conhaque Hennessy, 2 de vinho Santa Margherita Pinot Grigio, 2 de champanhe Veuve Clicquot, uma de Dom Perignon, uma de vodka Grey Goose. Bebidas à parte, também colocou em seus pedidos um boombox, aparelho de som portátil, um buquê de flores brancas, queijo cheddar e outras guloseimas, além de um carro Maybach à prova de balas no valor de $300 mil. Os membros do Metallica decidiram que bacon era uma parte muito importante de suas vidas e deveria ser consumido em todas as refeições, o que fez com que a iguaria alcançasse o topo das suas listas de exigências. A cantora e jurada do The Voice, Christina Aguilera, pede que nenhuma de suas comidas dos bastidores seja preparada com utensílios de plástico ou isopor. Além disso, dentre suas exigências, está um pote de vitaminas dos Flintstones, um produto infantil que só tem nos Estados Unidos, o café instantâneo da marca Carnation e também o chocolate Nesquik. Tentando se manter saudável, o vocalista do Black Sabbath, Ozzy Osbourne, em sua turnê de 1999, pediu para ter 3 tanques de oxigênio à sua disposição, além de um bom otorrinolaringologista que pudesse lhe dar uma injeção de B12 antes de sua subida aos palcos para dar mais energia. O roqueiro Kid Rock pediu lanchinhos usuais. Porém, contrastando com isso e mostrando sua excentricidade, também pediu roupas das marcas Fruit of the Loom ou Honey's, incluindo camisetas com bolso, regatas, um pacote de cuecas e um de meias, tudo isso da cor branca. O cantor da canção Happy, Pharrell Williams, já chegou a colocar entre suas exigências um grupo de dançarinas do ventre. Em 2003, o site The Smoking Gun publicou que a banda Coldplay pediu em sua turnê por uma garrafa de vodka, Red Bull, meias de algodão e vários lanches. Além disso, em um gesto de consideração aos seus familiares, pediram por cartões postais dos locais pelos quais passavam para mandarem a eles. Agora, voltando a um assunto sério, uma coisa que é importante falar sobre camarim é que é muito necessário que os camarins possam ser trancados ou que tenham armários do tipo locker, com espaço para cada pessoa que for utilizar para que use seu próprio cadeado. Infelizmente, nem sempre é possível, já que em eventos públicos de rua, geralmente os camarins são tendas. Aí é necessário que na equipe as pessoas se revezem para sempre ter alguém presente na tenda. Num evento público de grande porte, roubaram as toalhas que eu tinha comprado para a banda utilizar no palco. Eram umas 15 toalhas brancas, excelentes, novas, que eu pretendia depois do show deixar de molho no cloro, lavar e guardar para os próximos shows que eu precisasse produzir. Foi só eu sair do camarim para colocar a banda na van e quando eu voltei na tenda, o saco com as toalhas tinha sumido e, estranhamente, ninguém sabia informar sobre elas. Nem no momento que isso aconteceu e nem posteriormente por e-mail. É comum, inclusive, que alguns produtores optem por pedir toalhas emprestadas no hotel, assim não precisam se preocupar em mandar lavar depois. É só devolver e o hotel se encarrega disso. Nesse caso, atenção redobrada, caso alguma desapareça, pois o hotel vai enfiar a faca na hora de te cobrar o ressarcimento. E como o nosso encontro de hoje está chegando ao fim, é hora da revisão. Nesse 10º encontro, eu falei sobre logística, só que detalhando mais as questões de hospitalidade, em especial os camarins e a alimentação contida neles. Falei que várias exigências que parecem frescura, na verdade têm um motivo de serem da forma que são. Falei também sobre a negociação de riders de hospitalidade e sobre cuidados com a segurança. Por hoje eu fico por aqui, mas a gente se vê logo mais. Até!